Diante disso tudo, né, ele fez 3 perguntas. Que fatores causam alto níveis de satisfação? Os fatores que trazem uma alta satisfação profissional são diferentes dos fatores que causam uma baixa satisfação ou insatisfação profissional? Será que é a mesma coisa? Será que eu resolvendo um, eu mato 2 coelhos numa cartada só? O que acontece com as pessoas no trabalho como resultado de mudança de atitude no trabalho? O que acontece com essas... Como que isso acontece? Como que isso é feito? Por que que elas mudam? Essas 3 perguntas foi o que permeou. Aí, lá no PDF, aqui embaixo, lembrando, os arquivos sempre ficam aqui embaixo. Se não abrir, é porque o seu navegador precisa ser atualizado, ou porque você tem que trocar o navegador, ou porque então o seu antivírus está bloqueando você baixar o arquivo, tá? Daí tenta de outra máquina, tenta do celular, tenta de outro lugar, ou até mesmo de outro navegador que com certeza vai abrir, tá bom? Olha só, aqui embaixo tem esses 10 fatores para causar atitude de mudança. Então, são 10 fatores, segundo a teoria dele, que faz com que as pessoas possam querer mudar, despertar a vontade de mudar. Não vou passar as 10 aqui, porque você tem isso em PDF. O detalhe é o seguinte: desses 10, existem 5 promotores de satisfação. Aqui começa a divisão. Uma coisa é o que promove satisfação, outra coisa é o que promove insatisfação. Não são as mesmas coisas. Ok? Então vamos entender aqui, ó. Os fatores que trazem uma alta satisfação profissional são diferentes do que causam insatisfação. Então, quais são os fatores que causam alta satisfação profissional? 1, realização. 2, reconhecimento. 3, o trabalho em si. 4, responsabilidade. E 5, que é a mesma coisa que o 2, o 5 é o reconhecimento materializado. Quer dizer, você foi tão fora da curva, você performou tanto que você está sendo promovido. Esses 5 fatores, eles geram uma alta satisfação profissional. Muito provavelmente, essas pessoas estarão lá nos 11% dos engajados, porque elas se realizam trabalhando, porque elas o trabalho para ela faz parte de algo motivador, não é uma obrigação, ai tédio, não, é diferente. Agora, os 5 promotores de insatisfação, vocês vão ver que é diferente. Primeiro, política da empresa, mudou, o cara estava lá bem, já emburrou. Supervisão, quer dizer, você abandona, pede a meta e não está nem aí para oferecer ajuda. Ou algum problema técnico de sistema, de qualquer coisa técnica que atrapalhe a performance dele. Isso gera insatisfação. O salário gera insatisfação, né? Quando não vem a PNL direito lá, PNL não, como é que chama? Fugiu aqui o nome do negócio. É PLR, PNL é a política da coisa. Até saiu do negócio aqui. Quando não tem a participação nos lucros, né? É mais fácil falar. Vamos lá. E aí, o que acontece? Vamos lá, ó. Salário. Relações interpessoais barra supervisão. Ok? E condições de trabalho. Então, se você não tem condições de exercer o seu trabalho, esses fatores geram uma insatisfação e aí a coisa não consegue fluir. Ok? Até aqui. Detalhe para a gente começar. Ó, depois vocês vão baixar a lista dos 10. É óbvio que lá nessa lista vai mostrar, vai explicar um pouquinho o que é essa realização, o que é esse reconhecimento, o que é esse salário, lá explica o que na teoria, na pesquisa dele, o que as pessoas queriam dizer quando elas falam sobre relações interpessoais, o que elas queriam dizer quando elas falam de condições de trabalho. Então vocês vão entender. Mas basicamente aqui, gente, é assim, ó, cuidado com aquilo que gera insatisfação
e promova aquilo que gera satisfação. São duas coisas distintas. Uma coisa cabe a você fazer, outra coisa foge um pouco da tua alçada. Uma coisa, política da empresa, você não muda a política do banco, mas supervisão, técnico e tal, você consegue. Salário você não tem alçada para subir, você pode tentar promover, pedir a promoção da pessoa, né? As relações interpessoais, cabe a você. Tudo isso promove insatisfação quando elas não estão presentes. Ok? Por quê? Porque são promotores de insatisfação. Bom, diante disso, o que, que eu posso fazer? Diante disso, eu tenho uma ferramenta de bate-pronto, que é simples e ninguém quase utiliza. Elogio. Elogiar é a atitude mais eficiente para gerar motivação e satisfação. E aí, eu vou mostrar para vocês uma pesquisa e por que que isso é tão forte. E aí eu pergunto, por que que tão pouca gente faz? Olha só que interessante. Aqui, uma pesquisa sobre 65 incentivos, além do salário. A empresa falou, ó, vou dar uma lista de 65 coisas que você considera importante além do salário. O que que eles queriam? Quais eram os benefícios, as expectativas? Elogio e reconhecimento pessoal feito pelo gestor ao funcionário por realizar um bom trabalho. Mesmo assim, isso ficou em primeiro. O que eles mais queriam não era plano de saúde, plano odontológico, isso, aquilo, acolá, não. Era reconhecimento, elogio e reconhecimento pessoal. Mesmo assim, 58% raramente, os 58% dos entrevistados, raramente ou nunca receberam sequer um obrigado. Em segundo lugar, uma nota, um e-mail, um post-it, enfim, por escrito, não é só falado, por escrito. Mesmo assim, 76% nunca receberam isso por escrito. Gente, 65 incentivo que o cara mais sente falta é de um elogio e reconhecimento pessoal. E em segundo, algo escrito, um bilhetinho, um WhatsApp, um post-it e etc. Aqui vem outra ferramenta, que é a ferramenta do elogio. Depois vocês vão baixar e aí vocês vão ver várias formas de elogiar, o que, que dá para você fazer, 5, 6 maneiras para você utilizar o elogio como ferramenta. Você vai pegar, anotar, fazer, aplicar e assim por diante. Por quê? Por causa do poder do elogio, da expectativa que as pessoas têm em relação a este fato de ser elogiado, de entender a importância deste contexto, desse elogio. Bom, seguinte, quando a gente fala desses motivos, né, de manutenção e motivos que vai aumentar a satisfação ou que vai diminuir ou que vai gerar insatisfação, é como se fosse um checklist. Todas as vezes que alguém desengaja de algo, gente, é porque ele não está satisfeito com alguma coisa. O detalhe é, você, como gerente, você sabe o motivo? O detalhe é, este motivo está sob o seu domínio? Está na sua alçada? Você consegue fazer algo por ele? Se consegue, já fez? Se ainda não fez, por quê? Porque ele nunca te falou? Então dá para descobrir. Enfim, diante de tudo isso, diante desses fatores, óbvio que depois a gente tem que entrar um a um, vocês têm que baixar lá o PDF para ver os fatores. Gente, isso aqui não é um negócio que você precisa entender o contexto, e é o que eu tento fazer aqui nesses encontros, mas você precisa depois olhar para entender a realidade da tua agência, a tua realidade, o quão distante eles estão desses conceitos todos. Caramba! Quero fazer uma pergunta para vocês. Quanto de verba
Que autorização você precisa ter ou pedir para o seu regional para você elogiar alguém? Qual é a verba reservada para isso que o banco precisa ter? Que tipo de permissão você precisa pedir para fazer um elogio? Para reconhecer o cara, fora os programas que o banco já faz com maestria, as campanhas internas, os prêmios, blá blá blá. Eles já fazem isso, mas eu quero saber você. Porque eu tenho certeza que tem gerente que sobe no palco para pegar troféu e malemar só tem o reconhecimento do gerente porque, sei lá por quê, porque ele vai receber o troféu. Mesmo assim, malemar recebeu um parabéns. Tem, acontece, faz parte. Assim como tem gerente que não sabe o nome de funcionário. Ah, a agência é grande, o caixa lá não lembra o nome dele. Tem, já ouvi várias histórias dessas. Tem cabimento? Mas acontece. Então, assim, por isso que eu falei, que eu abri hoje dizendo a vocês, depois eu vou voltar com um último pensamento, mas agora eu quero escutar vocês. Mas é por isso que eu abri dizendo a vocês o seguinte, gente, não tem varinha mágica. Não é industrial o processo de engajar. O processo de engajamento, ele é artesanal. Ele é um a um, e por isso que é tão trabalhoso. Xandro, minha agência tem 25 pessoas, não consigo um a um. Ok. Então, forme líderes que consigam fazer o mesmo que você está ensinando-os a fazer. Forme líderes que se orgulham do líder que tem. E esse efeito vai ser um efeito cascata. Trate os mais próximos como você gostaria que o teu regional te tratasse. É a lei da semeadura. É simples. Não tem muito segredo. O problema é que não dá tempo. O problema é que a gente está olhando para a tabela. O problema é que a gente está olhando para a meta. Culpa de vocês? Não. Culpa de uma cultura colocada assim. Vocês pegaram o bonde andando. Na carreira de vocês, em 20, 15, 30 anos, vocês não ouviram tanto de engajamento igual vocês estão ouvindo comigo nesses últimos tempos. Não houve, porque não é cultural. Então, diante disso tudo, dos elogios, diante de você entender a necessidade, olha só, não quero, vocês não participaram muito, tal, mas eu entendo que vocês precisam, não você precisa aprender a identificar a necessidade, mas você precisa agir antes de tudo. O que muda o jogo de vocês é você descobrir a necessidade. Ó, a pessoa está desengajada em casa, ok. Do que ela tá, será que ela está com medo? O que ela está fazendo? O que está acontecendo com ela? Não é só você estar bem, não, é entender, ó, eu preciso de você nesse momento. Eu preciso que você faça isso, isso e aquilo. Você consegue fazer? Eu posso contar com você? Amanhã eu posso te cobrar até as 4 da tarde? Você pode me ajudar? Aí beleza, da manhã às 4 horas da tarde. Mas é porque meu filho. O que você sugere então, já que eu precisava hoje, já ferrou, confiei em você, não deu. Como que eu posso, que você pode fazer para consertar? Será que amanhã antes do almoço você me manda? Será que você conseguiu resolver o problema à distância com o cliente que quer encerrar a conta? Porque você não retornou? Percebe? Tem coisas agradáveis, tem coisas desagradáveis. Mas o fato é que engajar e motivar, o tema de hoje é como dar a virada na motivação do seu time. Isto não acontecerá com atitudes supérfluas. Isso não acontecerá com um tapinha nas costas. Isso não acontecerá porque o funcionário vem ganhando as campanhas. Isso não acontecerá porque sua agência teve nota boa de NPS. Isso ajuda, mas lembra dos fatores de manutenção? Isso é quase que sem fim. Eles precisam disso de uma forma que eles não conseguem gerar isso. Porque lá no fundo, o cara quer, mas ele não luta para ter. É o perfil do cidadão.
Porque aquele que se realiza no trabalho, ele sabe que o que ele quer é uma consequência do esforço e da imersão que ele está, e do quanto ele entrega, e do quanto ele é apaixonado, e do quanto ele faria aquilo sem você precisar mandar. Entende como o negócio não é dele, ou a pessoa tem ou não tem. Mas aí é aquela história, gente. O papel nosso, o engajamento, o cerne do engajamento não é cuidar dos engajados, nem só dos desengajados, é cuidar daqueles mornos, 76%. Eu vou martelar isso na cabeça de vocês. Porque ou eu tô naquilo que é agradável, no cara que performa pra caramba, eu fico aplaudindo e admirando, porque ele é o cara mesmo, e tem gente que é. Não gosto nem de mexer com ele, porque senão é perigoso acontecer alguma coisa. Ou eu tô só lá naquele lá que dá trabalho, que tumultua a agência inteira. O restante é meio que vai no padrãozão. O restante eu lembro quando dá problema. Ou então quando ele ganha uma conta bacana. Ou quando ele bate a meta, sei lá do que, do investimento, com um cliente top. Daí eu lembro. Por quê? Culpa de vocês que são malvados? Não. Culpa, talvez nem seja culpa, mas exigências de um mercado que está em plena transformação, carregado de cultura. Sabe como que eles chamam os presidentes dos bancos? Sabe como que eles estavam falando das diferenças, né, das fintechs para as instituições? Quem assistiu a live lá dos três do Bradesco, Itaú e Santander, do Real lá, e os outros, o Otaviano e o do Itaú, que eu sempre esqueço o nome dele. Quem me ajuda aí depois? Eu sempre esqueço o nome do presidente do Itaú. Mas enfim, quem assistiu viu que eles usam uma terminologia que eu acho interessante. Eles chamam de cultura do legado. O que é a cultura do legado? Eu não posso abandonar do dia para a noite, porque é um legado, porque esse banco existe há não sei quantas décadas, porque nós representamos isso há não sei quantas décadas. E essa cultura do legado, ela veio carregada de falta de formação. Ponto. Pode ter agora universidade corporativa, programas de treinamento, tal. Mas é agora, é recente, não deu tempo ainda de atingir todo mundo. E pior que eu vejo, não há um incentivo a não ser cobrança via sistema. Você tem que entrar no sistema, você tem que entrar na plataforma, você é pontuado cada vez que você pesquisa lá o perfil do... Não há outro jeito, não há incentivo genuíno. Há aquilo que o banco sabe fazer. Se você faz, você tem, você é reconhecido. Se você não faz, você não tem, você não é reconhecido. Não há uma cultura de inspirar. Isso tem que partir de vocês. Quantos aqui já disseram, já dividiram, a própria Vanessa que trouxe, o Mauro traz constantemente, o Rodolfo aqui, o pessoal da mentoria fechada aqui, da mentoria anual, sempre trazem motivos, falam, pô, o que você está fazendo que eu estou vendo que você está diferente? O que você está fazendo que eu estou vendo? Pô, que legal isso aí. Por quê? Porque tem partido deles o exemplo. Porque se depender que vai vir de cima para baixo, única coisa que banco faz bem feito é campanha de endomarketing. É a única coisa que eles fazem bem feito. E se eles fazem bem feito, tipo a comunicação, a meta, o nome bonitinho, da camiseta, valer não sei o quê, fazer colar, marketing bem feito, produção, quase chorava nas campanhas de quando começou a pandemia do papel do banco. Eu quase chorava, tão bonito que é. E eu não estou mentindo, é bonito, os caras sabem fazer. O problema é que só é o ratinho correndo dentro da roda. Evolução, crescimento de habilidade, crescimento de senso de pertencimento, de propósito, etc, etc, campanha de endomarketing não traz. E nem a trilha do pipeline de desenvolvimento de carreira também não traz. Então, quem que é o responsável por pelo menos plantar uma sementinha nessas pessoas que estão aí? Pelo amor de Deus, é uma pessoa que se chama gerente geral. Porque se você aprendeu alguma coisa nesse período todo, além do seu esforço, foram com bons exemplos de líderes. E se Deus quiser, vocês estão aprendendo um pouquinho comigo nos contatos que vocês têm comigo. Só.
Tem mais ninguém não que vai parar para ensinar você, se você não buscar. Muito menos desenvolver a vontade nos seus. Você sabe o que os seus querem? Mastigadinho, bonitinho, sem pressão, de preferência sem muita urgência, e se der, do jeito que eles sempre fizeram, porque toda mudança gera incômodo. Mas bem-vindo à realidade, eles não vão ter isso. Por isso que, como disse o Marby aí, um mês eu peguei, fiz forte e tal, no outro mês não fiz. Ô Marby, isso é igual ceva, quando você vai pescar, você para de jogar, e não vem mais, os bichinhos somem, tem que ficar cevando toda hora ali. Não tem jeito. Vamos lá, quero escutar vocês aí sobre todos esses pontos que a gente colocou e também a dificuldade que você tem no dia a dia. Traz aqui uma questão de motivar time, traz aqui uma questão de muitas vezes estar sem recurso para motivar, traz aqui a sua dúvida, o teu momento de pedir ajuda, não só para mim, mas o grupo sempre contribui bastante, né? Somos pessoas já que, de certa forma, nós chegamos aonde queríamos. O sonho do banco, é assim, ó, se o bancário não eu conheci, até agora eu escutei de uma pessoa, até da Crenildo, que é a nossa aluna da mentoria fechada. Foi a primeira pessoa que eu escutei, assim, ó, que ela falou que quando ela crescesse, ela queria ser bancária, que ela ia no banco com a mãe dela e dizia que quando ela crescesse, queria ser bancária. Primeira pessoa que eu escutei, que, assim, ter a clareza da vocação de trabalhar no banco. Mas depois que entra, a gente tá lá, eu tenho certeza que todos vocês sonharam em ser gerente geral. Talvez não desejaram, mas chegou em algum momento que você olhou e falou, cara, eu posso ser gerente geral um dia. Eu posso chegar aqui um dia. Não é impossível. Aliás, eu vou chegar. Aliás, vocês chegaram. E agora não dá mais para reclamar, que tem que carregar os outros, porque essa é uma das funções. Não precisa ser obrigado a, como eu digo sempre, você não é pago, você não é paga para ser animador de torcida. Você não precisa motivar seu funcionário todo dia. Você tem que fazer isso, está errado. Você não tem a frase, não tem. Ele que desperte em si um pouco. Vamos lá, então? Quem quer falar, quem quer colocar, quem quer pedir ajuda, quem quer dar exemplos. Vamos dividir isso, que é o que enriquece. Boa noite, Ana. Boa noite, Rodolfo. Você falou assim, você faz voltar bem a fita, bem no começo, porque nossa, quando eu entrei no banco, você olhar um gerente geral sentado numa mesa que às vezes o pessoal tinha muito receio de chegar próximo, comparado com a realidade que é hoje, né? Eu olhava realmente e falava, eu acho que é uma ambição saudável, que eu vejo que hoje em dia, principalmente nessa nova geração que está entrando, eu acho que eu não vejo muito. Olhando as suas explicações, eu vejo que é cada vez mais um abismo entre você chegar já a um gerente de contas aos cargos mais abaixo, como assistente, caixa. Às vezes eu vejo as pessoas sem interesse, né, sem uma ambição, sem uma perspectiva dentro de seguir carreira, seguir em frente, se elevar, fica simplesmente no comodismo. Fala, poxa, eu estou fazendo meu servicinho aqui, que seja no caixa, que seja como assistente, a parte operacional, e não pensa muito mais à frente. Nossa, e eu, pelo menos na minha época, quando eu estava para poder assumir, poxa, você vai subindo um degrau e é como hoje. Você vai subindo um degrau de cada vez, você vai olhando para cima. Eu vou trabalhar para poder chegar. Hoje eu penso numa agência maior. Hoje eu estou na mesma situação que a Luciana. Minha agência é uma agência de shopping, né? Então, desde que eu assumi, também foi uma situação bem complicada, porque era tudo fechado, literalmente. Então, pelo menos eu queria ver o que acha. Eu busquei fazer o seguinte, até para sentir cada um. Eu peguei todos os objetivos e fui traçando pela além da área de cada um de atuação, que cada um faz um pouco melhor, tem um pouco mais de interesse, eu fui direcionando cada
uma seção de itens para cada um, em uma planilha, um e-mail indiferente, eu vou acompanhando e também dando sugestões. Olha, vamos traçar essa estratégia assim, surgiu uma posição dentro dos itens que você está cuidando, tem uma prospecção assim, vamos tratar dessa forma, o que que você acha? Buscar a interação de informação de uma forma mais direcionada, querendo ouvir um pouco mais eles, justamente para poder tentar aguçar um pouco, motivá-los em cima do que eles acabam fazendo um pouco melhor do que outros setores, né? E pelo menos eu fiz isso no mês passado e estou fazendo um pouco mais afinco esse mês. Eu estou conseguindo ver os resultados começando a aparecer de uma forma mais real, porque eu não consigo fazer muito a curtíssimo prazo, pensando numa projeção de realização para até 2 meses. Então, comecei a traçar em junho, um pouquinho em julho, agosto, e agora em setembro, estou conseguindo ver alguns resultados que vão me ajudar bastante e acaba sendo gratificante que a gente vai traçando dentro até de muitas coisas que a gente ouve na mentoria fechada. Você vai traçando uma estratégia um pouco individual. Eu comentei uma vez que, quer não, até você falou que às vezes não precisa ser, mas a gente precisa entender um pouco, tentar ser um pouco psicólogo para você entender um pouco mais a fundo o seu funcionário, para poder dar uma demanda que você possa realmente ter, não se frustrar com a expectativa que você está criando. Então, isso, nesse médio prazo, eu estou conseguindo ver acontecer de uma forma melhor. Muito legal, Rodolfo. Bela dica essa, viu, gente? É assim, ele mapeia o time dele, ele tenta sempre estar próximo, entender o que cada um, e principalmente no que diz respeito à operação, né? Aquilo que eles fazem bem e muitas vezes é que meio uma dobradinha. Quando o cara faz bem é porque ele gosta daquilo, né? Normalmente ele tem uma habilidade especificamente para aquele produto, para aquele tipo de ação, e ele acaba fazendo bem. Então, o que ele está fazendo? Ele está distribuindo não só de acordo com, mas ele pega, conversa individualmente, fala, ó, ele dá uma puxada num determinado produto porque sabe que o cara prefere aquele e tal, tem mais facilidade, ou até mesmo muitas vezes a carteira é mais propícia para isso, né? E aí vai dividindo as ações, as operações, de acordo com algo que ele já tem. Mas perceba que para ele fazer isso, ele fez a etapa anterior, né? De entender quem é o time dele, de entender o que cada um gosta, de se preocupar e não só falar, cara, faz o número aí, se vira que a gente precisa de tal número. Eu sei que a mensagem chega assim para vocês, mas eu tenho dito sempre, quem são vocês? Vocês são os catalisadores, vocês são os para-raios. Se pegar direto do que vem lá de cima do rede, do regional, e jogar no colo do gerente, eles não aguentam. A verdade é essa. Então, vocês já são treinados ou não, vocês estão aprendendo, né, a duras custas, muitas vezes, a ser esse para-raio, a ser esse catalisador aí. Pega o oxigênio, purifica e manda para a agência. Pega o oxigênio, purifica e manda para a agência. Devolve para a agência, né? Legal, Rodolfo.